Eu sou a Nirde e desde o último vídeo de leituras aqui do canal, eu li 18 livros. Então eu vim contar para vocês hoje quais foram as últimas leituras que eu fiz. Não são as leituras do mês, mas leituras atualizadas aí desde o último vídeo. Eu peguei lá, fui lá no último vídeo e olhei. Eu registro todas as minhas leituras no Scoob, então fica muito simples na hora de trazer aqui para vocês, mas chega de enrolação, vamos logo falar a respeito dessa lista. O primeiro livro lido aí dos últimos tempos foi Vidas Secas. Eu comprei esse livro num projeto daqueles, né, que vocês sabem que eu cito sempre. São aqueles projetos que você compra livros usados, mas em bom estado, e toda a renda vai para ajudar os animais de rua. Essa é uma edição bem antiguinha, essa daqui, mas não tem problema nenhum, porque eu realmente não me importo com edição de livro, sabe? Eu gosto de edições caprichadas. Depois que entrou em domínio público Vidas Secas, tem várias edições que vocês podem encontrar disponíveis por aí. Mas o que vem falar aqui a respeito do livro? Nós vamos acompanhar uma família de retirantes. Eles estão passando por uma seca terrível e os personagens, de forma simples, eles vão narrando um pouco das dificuldades que eles vão encontrar. Eu já tenho vídeo aqui no canal a respeito desse livro, então eu vou deixar aí para vocês assistirem com maior riqueza de detalhes. Próxima leitura eu também comprei nesse projeto, que é A Maldição do Cigano. Hoje em dia, esse é um livro do Stephen King, hoje em dia ele vem somente com a descrição de A Maldição. Aqui nós vamos acompanhar um advogado obeso e ele atropela uma cigana, uma senhora, quando ela estava atravessando a rua e não olhou para os lados, e ele também estava distraído, a gente vai saber por que ao longo do livro, ele estava distraído e acaba atropelando ela. Acontece que, ao ser absolvido e sair ali, né, do fórum, um senhor, ele toca nele e fala simplesmente emagrecido. Desde então ele começa a perder muito peso, e no começo é ótimo, porque ele é obeso, então perder peso seria algo bom, mas as coisas começam a dificultar quando ele passa a perder peso além do que ele queria. A Quarta Dimensão é um livro que eu li no Kindle e eu confesso que eu esperava mais desse livro. Eu li por indicações de outras pessoas que diziam que era um livro muito bom, falava a respeito de oração e todas essas coisas, mas acabou que eu não gostei tanto assim. Especial é um livro que eu ganhei de presente de um amigo. É uma leitura muito fácil. Aqui você vai acompanhar um jovem gay que tem paralisia cerebral. E aí você acompanha todas as dificuldades dele. Mas uma das coisas que me incomodou, não é nem que me incomodou, mas que eu acho que ele poderia abordar muitas outras coisas. Ele parte muito para a questão das relações, né, daquela questão física mesmo, amorosa. E ele traz pouco a respeito do dia a dia da vida dele. Parece que a vida dele gira toda em torno dessas questões, né? Dessas relações de hormônio e tudo. E a gente sabe que a vida não é só isso. Em Brook, nós vamos acompanhar um romance de época onde nós temos a protagonista, uma garotona, uma meninona, assim, e a avó está muito preocupada no sentido de que acha que ela não vai arrumar um bom casamento. Então ela vai deixar uma boa parte da herança para essa garota, desde que ela comece a se comportar como uma moça decente. Ela tem uma gêmea que está passando uns dias aí em outro país, mas que essa gêmea, no caso, sempre foi aquela, né, garota desejada, cortejada, é uma menina com muitos modos, e daí as duas vão passar uma temporada na casa de uma amiga delas, né, em uma outra fazenda. Lá nós vamos acompanhar um pouco da vida dessa garota e também das peripécias que vão ocorrer. Quase 1000 Absurdos de Todos os Tempos. É um livro bem divertido, ele traz assim, ó, vários absurdos que você pode acompanhar. Esse livro eu comprei, né, grifados assim, não fui eu que fiz, lógico, mas vem diferentes tipos de absurdos para você se divertir. Você pode ler, né, um livro corrido, ou você pode divertir aí lendo somente alguns todos os dias. Vou ler alguma aqui, né? Abrir aqui em algum lugar para vocês. Diz aqui, ó. Um professor da Universidade Estadual de Alcorn, nos Estados Unidos, cansado dos métodos disciplinadores convencionais, castigou os alunos cobrindo-os de formiga. Tem vários absurdos interessantes aqui, vale muito a pena você ler.
muitos pensavam que só Genkato era o homem mais velho do Japão, com 111 anos. Em julho de 2010, no entanto, a polícia descobriu que o ancião já estava morto há mais de 30 anos. Sua família o havia mumificado e o mantinha em sua cama, vestido com pijama e coberto com lençol, tudo para ganhar sua aposentadoria, né? Não é de se admirar essas coisas, porque infelizmente acontece. Vamos ler uma última aqui para vocês. Eu risquei, né? Eu separei algumas, contei num outro vídeo aí que eu fiz especificamente desse livro, mas tem várias que eu não falei lá naquele vídeo para vocês. Um outro aqui qualquer que eu separei é: no Texas, Estados Unidos, quando dois trens chegam juntos num cruzamento de vias, ambos devem parar completamente, nenhum deve seguir adiante até que o outro tenha ido. Mas como que eles vão fazer, né? Ninguém vai, porque não fala se é o da direita, o da esquerda, qual que tem que ir primeiro. Se cada um tem que ficar esperando o outro, né? Eles vão ficar esperando para sempre ali. Então, vários, né? São quase 1000 absurdos, porque na verdade eles são 901 absurdos. Bem bacana, bem legal, bem divertido. Desespero foi outra leitura que eu fiz do Stephen King. Gente, livro maravilhoso. Aqui nós temos a cidade de Desespero e um policial que ele está sendo possuído por um demônio. Acontece que as pessoas que passam por uma rodovia lá, esse policial acaba por algum motivo parando essas pessoas e levando para essa cidade, e as coisas que acontecem lá são mirabolantes. Liderança segundo Margaret Thatcher é um livro que eu li no Kindle e, gente, maravilhoso, muito bom. É bom acompanhar a visão dela de mundo, né? Um pouco a respeito da sua trajetória ao longo da política. Depois eu li esse livrinho aqui, que é Monstro, que vem mostrar aí, através dos olhos, né, desse garoto, um julgamento. Então você tem aqui desde notas do diário até mesmo alguns fatos que ocorreram ali naquele julgamento dele. Ele foi acusado de participar de um crime. Alguns garotos, eles planejavam assaltar uma mercearia ali de bairro mesmo. Acontece que as coisas saíram do controle e o dono dessa mercearia, ele acabou falecendo. Esse garoto, ele tinha como função ficar do lado de fora e avisar se alguma coisa acontecesse, se a polícia chegasse, algo assim. E aí ele vai ser condenado e ele pode pegar, inclusive, prisão perpétua lá nos Estados Unidos, né? Acontece que nós vamos ver esses episódios pela visão do garoto. E tem um detalhe, ele vai narrar como se fosse um filme. Algumas coisas eu queria ver mais, né, a respeito de ele na cadeia, né, ele na prisão e tal, todas as dificuldades. Ele fala um pouco, mas acaba que fica muito por cima pela maneira que o livro é narrado. Nona Casa é um livro que eu li e fiquei pensando, por que eu não li antes? Porque é maravilhoso. Aqui nós temos um livro de fantasia e você vai acompanhar uma garota que ela tem poderes. Ela consegue ver os mortos. Lógico que ao longo da vida dela, ela passou por cada sufoco terrível, incluindo num acampamento, que eu não vou contar detalhes, mas foi uma coisa terrível que aconteceu com ela, que marcou a vida dela para sempre, de uma forma muito assim, ó, muito terrível. E ela vai ser, aos 16 anos, mais ou menos, a vida dela tá um caos, até que uma sociedade vai buscar ela e levar para uma faculdade. Ela tá ali com o intuito de estudar, aparentemente, mas, na verdade, ela vai participar de alguns rituais e ela tem um objetivo de deixar esses mortos longe dos rituais para que eles não atrapalhem. É um livro maravilhoso. Se vocês quiserem resenha desse livro, eu posso trazer aí posteriormente para vocês. O próximo livro que eu li, que é bem bacana, que é Nadando no Escuro. Aqui você vai acompanhar um jovem. Ele e um outro rapaz, eles têm um relacionamento amoroso, mas tudo tem que ser de uma forma muito escondida, porque eles estão sob o regime comunista e a gente sabe que se alguém descobrisse, eles poderiam ser presos e os fins, né, eles nem podem imaginar o que aconteceria com eles. Um acaba querendo viver esse relacionamento de forma muito intensa, enquanto o outro quer meio que manter as aparências para poder conviver ali em sociedade e não sofrer as consequências disso.
Todo Mundo Odeia um Vencedor. É um livro do Donald Trump maravilhoso. E se você não gosta do Donald Trump político, você vai adorar ele como empresário, porque, gente, é um homem de realmente se admirar em relação aos negócios, principalmente quando se fala do Donald Trump construtor, né? Quando ele fala de todos os edifícios, das construções, das reformas que ele fez ao longo, né, da sua vida, nos seus empreendimentos. É muito bacana você ver essa visão dele como empreendedor e quanto ele dá valor à questão da honestidade, né, da franqueza em relação aos negócios. Depois eu li O Diabo, que é um conto bem curtinho, maravilhoso, e li também Um Ladrão Honesto, que também foi um conto muito curtinho, muito rápido. A Palavra que Resta é um livro muito triste. Aqui nós temos um homem que ele é gay, mas ele está numa época assim, ó, muito assim, bem anterior à nossa, e acontece que o pai descobre, ele leva uma surra na época, é proibido de ver esse outro garoto. Depois ele vai entender as razões do pai para tudo aquilo. E o que acontece é que aquele outro garoto que ele estava se envolvendo vai deixar uma carta para ele. Mas ele não sabe ler. E o outro garoto sabia disso. Ele vai crescendo, ele não deixa ninguém ler aquela carta por medo, por vergonha, né, do que tem ali, do teor daquela carta. Depois de adulto, ele vai tentar aprender a ler para poder ler aquilo que aquele amor da adolescência deixou para ele. Mas, ao mesmo tempo, ele fica muito revoltado e é um misto de sentimentos, porque ele pensa como, né, que o outro cara, ele escreveu uma carta para ele, sabendo que ele não sabia ler, sabendo também que ele não deixaria ninguém ler aquela carta. Será que esse cara deixou aquela carta para falar de alguma coisa? Tipo, será que se ao ler a carta ele vai se arrepender no sentido de que existia um outro caminho para os dois? Ou será que esse cara deixou aquela carta somente para que um dia ele realmente se empenhasse em ler, porque já sabia que era um sonho dele? Então vem aí uns questionamentos e a gente vai lendo, né, ao longo do livro tudo isso. Eu confesso que é um livro maravilhoso, muito triste, mas que o finalzinho me decepcionou um pouco. Quem lê vai saber do que eu estou falando, eu não vou contar aqui para não dar spoiler para ninguém. O Nome da Rosa, essa graphic novel aqui, maravilhosa. Eu li e amei. Vou só mostrar um pouquinho aqui a respeito das imagens para vocês terem um gostinho. Maravilhoso, é uma leitura super rápida. E eu pretendo ler o livro depois, né? Porque já me deu esse gostinho, né? Já que aguçou ali a minha curiosidade de ler a história completa. A Paciente Silenciosa é um thriller, um suspense ali, onde você vai acompanhar uma mulher. Ela foi encontrada na cena de um crime com os pulsos cortados e o marido tinha levado uns tiros ali. Acontece que tudo indica que foi ela, né, que fez tudo aquilo, mas ela é apaixonada por aquele marido. E desde quando ela foi encontrada e ela foi julgada, ela está ali em um hospital psiquiátrico, desde então ela nunca mais falou. E ela não fala, não importa o que aconteça, ela é uma paciente silenciosa. E aí a vinda de um novo terapeuta vai assim meio que estremecer ali, ele vai investigar e buscar saber o que aconteceu com essa mulher e tentar fazer com que ela fale e explique o que aconteceu naquele dia. Por último e não menos importante, eu li Ensaio sobre a Cegueira. E, gente, esse livro é um livro que começa divertido e vai descendo ladeira abaixo, mas não é um livro ruim, tá? Eu falo descendo de ladeira abaixo no sentido de que as coisas vão ficando mais pesadas, sabe? O teor do livro vai pesando, assim, vai acontecendo coisas terríveis. Esse não é um livro para qualquer um, porque tem coisas, assim, que vai mexer conosco mesmo. A gente deve entender que esse livro é tipo uma distopia, onde as pessoas começam a ficar cegas, mas elas não ficam cegas no escuro, tipo vendo tudo preto. Elas começam a ver tudo esbranquiçado, branco mesmo. Isso é algo que vai se
propagando, se alastrando como uma epidemia mesmo, e essas pessoas vão ser levadas para um confinamento, cada vez vai chegando mais pessoas, e acontece que essas pessoas estão confinadas ali, mas elas começam a sofrer as consequências da tirania, do autoritarismo e de várias outras coisas que vão acontecer ao longo do tempo. Para piorar, nós temos ali a mulher de um médico que ela enxerga. Ela não foi contagiada, mas ela fingiu estar cega para poder ser presa, né? Para poder ser levada junto com o marido dela e ficar ali ao lado dele, poder cuidar. Mas as coisas que vão acontecer lá dentro, gente, são coisas assim mirabolantes mesmo. E eu posso inclusive fazer um vídeo para vocês, se vocês quiserem, falando mais a respeito, porque é um livro que vale super a pena. Então eu acho que eu já falei demais, não é mesmo? Eu espero muito que vocês tenham gostado das minhas últimas leituras. Deixa aqui nos comentários qual o último livro que você leu. Um beijo e até a próxima.